Olá, bom dia. A paz do Senhor seja com todos. Bendito é o nome do nosso Deus, forte e poderoso, digno de toda honra e toda glória. Amém. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical nesse domingo, dia 31 de janeiro. O mês de janeiro já foi, né? Já findou o primeiro mês do ano e continuamos aí com essa pandemia mal gerenciada e com isso continuamos perdendo tempo no ano. Né? O desgoverno faz com que o problema estenda e faz com que as pessoas fiquem vulneráveis. Né? Mas nós vamos seguindo em fé, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor e Deus guardando e protegendo. A paz do Senhor para a irmã Rose, paz do Senhor para o irmão Wilson Schiffer, paz do Senhor para o irmão Legilson. Amém? Vamos fazer uma oração para começar. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, damos graças, meu Deus, pela nossa vida, pela nossa existência, pela nossa saúde. Gratos somos, meu Deus, por estar vivos. Gratos somos, meu Deus, pela comunhão com o Espírito Santo. Gratos somos por ter nos chamado para o Teu reino, para viver junto a Ti, no reino da graça e do Teu poder. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra. Estimule, Senhor, a nossa fé, para que possamos ser abençoados com a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia para Theo, bom dia para os demais aí que estão sintonizando conosco. Né? Estamos agora estudando sobre o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo como parte da Trindade. Lembrando que o termo Trindade não existe na Bíblia, mas é uma palavra usual para definir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas que compõem a divindade. São três pessoas distintas, porém trabalham em plena harmonia. São três pessoas com atributos semelhantes, com obras semelhantes, que agem em plena harmonia. E hoje é a segunda aula da série, né? A série é o Espírito Santo na vida cristã. E a aula de hoje, número 2, o Espírito Santo no Antigo Testamento. O texto está em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 31. Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 31. Anote aí para você ler depois, porque nós vamos ler só um versículo aqui, né, por causa do tempo. Vamos ler Gênesis 1, versículo 2, que diz: E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Isso na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31, fala da criação, né? A criação de todas as coisas. E Deus já existia. Antes que tudo fosse criado, Deus já existia. E com isso, nós podemos observar que se Deus existia, também já existia o Filho que, como encarnado, foi Jesus Cristo e como ressurreto continua sendo Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que também estavam presentes na criação. No livro de Gênesis, aí no capítulo 1, quando você lê, você pode observar que aparece o Pai, aparece o Filho e aparece o Espírito Santo. Os três estavam na criação e os três existiam antes de todas as coisas. Você pode observar também que nos evangelhos aparece a confirmação da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo, vamos focar na existência do Espírito Santo como uma pessoa. Deus pessoal. Isso está na aula anterior, você pode, se você que não viu a aula número 1, pode ver a aula do domingo passado, que falamos sobre isso. Né? O Espírito Santo como pessoa. Que muitos dizem que ele é uma luz, que ele é uma força, que ele é uma energia, que ele é isso, que ele é aquilo. Não, ele é um ser pessoal.
Assim como Deus Pai é um ser pessoal, assim como Jesus Cristo é um ser pessoal, porém em espírito, né? Tem características pessoais, porém em espírito. Os teólogos dividem o estudo do Espírito Santo em duas fases, né? A pré-Pentecostes, que vai do Éden até o dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e o pós-Pentecostes, que vai de Atos capítulo 2 até os dias de hoje. Então, a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento é uma realidade e há uma importância muito grande para nós conhecermos, para que nós possamos tê-lo como amigo e ter intimidade com ele. Quando você tem um amigo e você tem intimidade com esse amigo, ou tem uma amiga e tem intimidade com essa amiga, você apresenta os seus problemas, você conversa sobre os seus problemas e esse amigo te ajuda, e esse amigo te socorre, e esse amigo te ampara. O Espírito Santo, ele é o Consolador prometido por Jesus, né? E que está hoje em nosso meio para que nós possamos ter a presença de Deus em nós. O Pai está no sublime trono, o Filho senta à direita do Pai e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele paira na terra. Ele está aqui conosco, conforme uma promessa bíblica no passado. Ele está aqui conosco. Essa promessa aparece no livro do profeta Joel, capítulo 2, né? E derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E se cumpriu em Atos, capítulo 2. Então a promessa foi feita em Joel, capítulo 2, depois você dá uma lida em Joel, capítulo 2, e se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tá bom? Bom, vamos estudar hoje o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? A paz do Senhor também para a irmã Lenilce, que está interagindo conosco. Amém. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava presente, portanto já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque tem muitos que falam que o Espírito Santo só existiu ali em Atos 2 e não existiu mais. Não, ele existiu desde o princípio, ele estava na criação, ele participou da criação. No Antigo Testamento, ele aparece na Bíblia, mas ele aparece na Bíblia em ocasiões especiais, em situações especiais e ações especiais. Depois, no Novo Testamento, que é o que nós vamos estudar depois, não é hoje, fala sobre o Espírito Santo no tempos de hoje, né? Na vida da igreja cristã. E é importante você saber desses privilégios de ter o Espírito Santo hoje na vida cristã. Amém? Bom, no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Colossenses, né, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, ele afirma que todas as coisas foram criadas por Jesus. Ele diz assim, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, se o apóstolo Paulo afirma isso, e o evangelho que ele pregou, ele aprendeu do próprio Cristo que apareceu para ele e instruiu ele, a instrução dele não foi nenhum seminário teológico, não foi nenhuma escola teológica, a instrução dele foi do próprio Senhor. Assim como os 12 apóstolos tiveram as instruções do próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo também, fora de época, ele teve as instruções também do Senhor, que apareceu para ele e instruiu ele do evangelho que deveria ser pregado, que não é nada diferente do evangelho dos outros apóstolos. Se você vê os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, tem tudo a ver com Mateus, Marcos, Lucas e João, com os evangelhos de Jesus. Nada contradiz. Portanto, é uma inspiração divina, recebeu do próprio Senhor e nos escreve. Portanto, o apóstolo Paulo afirma que Jesus, o Filho, estava também na criação e também o Espírito Santo estava na criação. O próprio Jó reconhece que o Espírito de Deus, ele concede vida, ele dá vida
a todos nós. Em Jó capítulo 33, versículo 4, nos fala sobre isso, né? Eu tenho falado para você pegar um caderninho, uma caneta e anotar esses versículos que eu falo, porque não dá tempo em 40 minutos, uma hora de ler todos, né? Então você anota esses versículos e depois você vai fazendo a leitura para você ter essa confirmação e também entender. Amém? Jó capítulo 33, versículo 4, confirma que o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de dar vida, né? Ele tem essa capacidade de fazer gerar vida. Portanto, ele estava também na criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz, né, que é o texto que nós lemos aqui no início: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, ele já existia ali na criação, quando tudo foi criado, né, durante a Gênesis, a criação, e ele foi participante ativo da criação. Vamos lá. No período da criação existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai. A palavra criar, ela aparece 3 vezes no primeiro capítulo de Gênesis, né? No capítulo 1. Aparece também no versículo 21 e no versículo 27 do primeiro capítulo. Deus criou todas as coisas, né? Deus criou o mundo e tudo que nele existe, a partir do nada, a partir de si próprio, pelo poder da sua palavra, puramente. Ele disse, ali na Gênesis você vê, ele fala, haja luz, e houve luz, né? Haja água, né? E haja separação entre os mares e a terra. E assim ele foi criando cada parte da criação. E a última parte da criação foi nós, seres humanos, os últimos a serem criados, e somos feitos à imagem e semelhança de Deus. No Salmo 33, versículo 6, o salmista fala que Deus criou tudo pelo poder da palavra. E no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, fala do poder da palavra, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim foi com todas as 7 fases da criação. As 6 fases da criação, e na 7ª Deus descansou, né? Ou seja, já estava feito. Portanto, Deus Pai existia na criação, estava presente na criação. O Deus Filho, né? O Jesus Cristo, ele existia na criação. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 4, mostra que Jesus estava presente também na criação. E diz que o Filho estava com Deus Pai na criação do mundo. Depois você dá uma lida aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 4, que confirma. E quando você vai lá para Gênesis, capítulo 1, também você encontra a presença do Filho na obra da criação, que o Filho é a palavra, o verbo de Deus. O irmão Legista está dizendo, existem igrejas que acreditam em Jesus, mas não crê no Espírito, que o Espírito Santo é bíblico. Isso é verdade. Existem igrejas que dizem que o Espírito Santo é só luz, é uma carga energética, é um reflexo. Quem pensa assim, irmão Legista, está cometendo o pecado que não tem perdão. Qual é o pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, negar a existência do Espírito Santo é blasfêmia. Ou dizer que uma obra de Satanás é obra do Espírito Santo, ou dizer que uma obra do Espírito Santo é obra de Satanás. Isso também é blasfêmia. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, né? Então, quando nós pecamos contra o Pai, ele nos convence a pedir perdão ao Pai. Quando nós pecamos contra o Filho, ele nos convence a pedir perdão contra o Filho, ao Filho. E quando nós pecamos contra o Espírito Santo, quem é que vai nos convencer? Quem é que vai nos dizer, olha, você pecou? Portanto, nós temos que manter a nossa intimidade, a nossa amizade com o Espírito Santo, para que não venhamos
tropeçar. Bom, se o Pai e o Filho estavam na criação, o Espírito Santo também estava, né? Aqui na lição diz assim, ó, de acordo com o texto de Gênesis capítulo 1, 2, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui mostra então que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, ele existia na criação. Salmo 33, versículo 6 diz, com o sopro de sua boca Deus estabeleceu tudo. Amém, louvado seja o nosso Senhor. Pelo sopro da sua boca, tudo foi criado. Quando Deus fez o ser humano, fez do pó da terra, né? O que significa isso? Nós somos matéria, o nosso corpo é matéria. Tanto é que quando morremos, somos sepultados e o corpo é decomposto. O corpo se dissolve ali no túmulo. E o que sobra de nós? O espírito. Portanto, nós temos que cuidar do nosso espírito, temos que proteger o nosso espírito da queda e temos que fazer com que o nosso espírito permaneça vivo, sempre vivo. O que é manter o espírito vivo? Em obediência a Deus, firmado em Deus. Amém. A paz do Senhor também para o irmão Bené, acompanhando a gente aí. Bom, vamos lá. Então, se o Espírito Santo estava na criação, ele era o sopro de Deus. E o vento, ainda hoje, é um dos símbolos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é o vento, mas o vento é um dos símbolos, né? Como a pomba, como o óleo, né? Representam também o Espírito Santo, são sinais do Espírito Santo. O sopro, o vento, também representa o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas que estavam orando com os apóstolos, a palavra diz, e um vento impetuoso entrou e tomou todo o lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então a presença do Espírito Santo, ela é como um vento forte, né? Um vento impactante, um vento de intensidade. No livro de Jó, capítulo 26, versículo 13, também afirma o Espírito Santo como vento, né? Diz, pelo seu sopro os céus se aclamam. Ou seja, pelo Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo, os céus aclamam o Senhor. Então, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era um agente de criação, como é nos dias de hoje, e no Antigo Testamento ele já era aquele que fazia, como hoje é o Espírito Santo que faz a obra em nossas vidas. É o Espírito Santo que realiza o desejo e a vontade de Deus em nós, através da presença dele. Vamos lá, no período antediluviano, como agia o Espírito Santo? O período antediluviano, ele vai do Éden até o dilúvio, no tempo de Noé, né, quando houve ali o dilúvio. E nesse período, o Espírito Santo, ele teve uma presença muito forte e interessante, e é isso que nós vamos ver agora, né? Primeiro houve a criação do universo e dos seres viventes. Só depois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, 26. Mais tarde ele deu ao homem uma auxiliadora, que foi a mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Deus os colocou no jardim do Éden, dando-lhes uma ordem que deveria ser obedecida. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e Gênesis capítulo 2, versículo 17. Que ordem foi essa? Deus testou a curiosidade do homem. Deus testou a obediência do homem. Deus testou a capacidade humana de obedecê-lo. E o homem fracassou. Adão ali no Éden, ele representava todos nós. E a queda de Adão e o pecado de Adão
nos levou à ruína, como escreve o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, em que ele diz, né, que todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Por isso nós dependemos do Salvador, nós dependemos de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Porque na nossa natureza, porque as pessoas têm a mania de dizer, né, sou também filho de Deus, eu também sou filho de Deus. O ser humano, ele nasce filho de Adão. Ele se torna filho de Deus a partir da conversão, a partir do aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele torna-se filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. Caso contrário, é filho de Adão. Por isso que aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador permanece em pecado. Não tem o perdão de Deus, não tem a misericórdia de Deus. E aí muitas pessoas, quando a gente fala sobre isso, perguntam, e as criancinhas que morreram inocente, morreram logo depois que nasceram, ou morreram ainda na inocência? Deus terá um julgamento específico para isso e cabe a Deus esse juízo. Amém? Não sabemos como Deus julgará, mas porém acreditamos sim que Deus, na sua infinita misericórdia, terá misericórdia desses pequeninos que morreram inocentes. Amém? Mas existe um silêncio a respeito disso. Por que esse silêncio? Porque só pertence a Deus. E aquilo que só pertence a Deus não cabe nós a ficar no mas, né? E aí? Não cabe a nós. Amém. Portanto, o dilúvio ele foi uma reação de Deus contra a desobediência humana. Não foi só Adão que desobedeceu. Toda a geração de Adão foi desobediente a Deus, porém, houve remanescente. Noé e a sua família serviu ao Senhor. Noé e a sua família adorou a Deus. E ali mostra que Deus sentiu desejo de acabar com a humanidade. Ali mostra que Deus sentiu desejo de exterminar o ser humano. Mas, por causa de um remanescente, por causa de um homem fiel a Deus, Noé, Deus preservou a raça humana. E preservou ali Noé e seus descendentes por causa da fidelidade de Noé. Da mesma forma que no pacto com Abraão, Deus também se irou ali em Sodoma e Gomorra, e pela fidelidade de Abraão, Deus preservou Ló e as suas filhas. Portanto, a destruição de Sodoma e Gomorra não ficou pedra sobre pedra e não houve sobreviventes a não ser Ló e as suas filhas. Mas não por causa deles, por causa da misericórdia de Deus, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão e por causa da fidelidade de Abraão com Deus. Portanto, se você é fiel a Deus, se você é temente a Deus, a tua família ela é abençoada pela tua fé. Ela é abençoada, não é salva. A salvação ela é uma fé individual. Tá? Não pense você que por você ser salvo, seus filhos, seu marido, sua esposa vão ser salvos pela sua fé. Não, a salvação é uma fé individual. Agora, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus no seu lar, na sua família, parte da sua fé e da sua fidelidade a Deus, e todos aqueles que estão aos seus cuidados serão abençoados pelas bênçãos que chegar até você. Você já viu chover só em um quintal e no outro não? Claro que não. Quando chove, chove sobre todo lugar. Se a pessoa crê em Deus, a chuva cai lá. Se a pessoa não crê em Deus, a chuva cai também. Por quê? Porque é mútuo, porque essa bênção de Deus para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, ela é um dever de Deus e ele derrama sobre todos os seres viventes, né? Não só nós seres humanos, mas todos os seres viventes, para que todos tenham o alimento e o suprimento. Agora, a bênção da salvação, ela é uma fé individual.
Aí você não pode tomar decisão por ninguém da sua casa. É cada um por si, tomando a sua decisão de crer e aceitar Jesus Cristo. Portanto, você deve estimulá-los, deve incentivá-los a tomar essa decisão. E como que isso vai acontecer? É você obrigando, é você forçando eles, dando um chacoalhão? Esse chacoalhão, esse falar vai contribuir, mas você tem que orar, e orar muito, para que haja o convencimento, para que a palavra entre no coração, para que o seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher venha se converter. É preciso orar muito, clamar muito, buscar muito no Senhor. Amém? Seguindo a lição, vamos lá, vamos ver aqui como o Espírito Santo agia no período antediluviano, antes do dilúvio. O Espírito Santo agia avisando. Gênesis capítulo 6, versículo 13, mostra a palavra de Deus neste versículo, no original hebraico, está no plural. Deus aparece como Elohim. Elohim é o nome de Deus em plural. Portanto, onde aparece Elohim no original hebraico, representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Isso mostra que a Trindade estava presente quando Deus avisava Noé sobre o dilúvio. E a palavra hebraica que fala de Deus instruindo Noé é Elohim, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ajudando Noé a construir a arca. Noé não era engenheiro naval, Noé não tinha nenhuma planta, nenhum projeto desenhado, Noé não tinha experiência na fabricação de barcos e fez o grande barco perfeito, recebendo instruções da Trindade, né, do Elohim, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. A ação do Espírito Santo antes do dilúvio também estava no contendendo. O Espírito Santo contendia. O que é isso? Vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículo 3, nos fala sobre isso. E a geração daqueles dias estava perdida. E somente Noé e a sua família permaneciam fiéis ao Senhor. Portanto, o Espírito de Deus agiu em Noé através de uma ordem do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes ali, mas o Espírito Santo ele teve uma ação. Qual foi a ação? O convencimento. O convencimento. Para que ele pudesse ter a certeza que ele estava recebendo as instruções de Deus. Porque Noé foi muito instigado. As pessoas passavam, Noé, o que é isso? Eu estou fazendo um grande barco. Grande barco? Para quê, Noé? Não, porque vai chover 40 dias, 40 noites, vai alagar a terra tudo, e quem não estiver no barco, os seres viventes que não estiverem no barco, os seres humanos que não estiverem no barco, vão morrer afogados. E o povo dava gargalhada, riam de Noé. Noé está louco, Noé perdeu o juízo. Como nos dias de hoje, né, quando a gente anuncia, Jesus vai voltar para buscar a igreja. Jesus virá para buscar a igreja. Jesus virá para buscar os seus escolhidos, os eleitos seus. O povo dá risada da gente, fala que somos fanáticos, fala que somos lunáticos, fala que somos fanáticos e saímos da nossa realidade, como no tempo de Noé. E o próprio Jesus, quando instruiu os apóstolos sobre a volta dele para buscar a igreja, sobre a vinda dele para buscar a igreja, ele disse que seria como nos tempos de Noé. Ou seja, anunciaria que ele voltaria e o povo ia dar gargalhada, o povo ia dar risada. E assim está nos dias de hoje. Quando a gente anuncia que Cristo virá buscar a igreja, as pessoas dão risada. Dê uma lida aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
a partir do versículo 13. Dá uma lida aí para você ver o que fala a respeito do arrebatamento, né? E você vai ver que não é loucura, não é fantasia, é bíblico. Cristo voltará para buscar a igreja. E quem não estiver em comunhão com Elohim, ou seja, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, quem não estiver em comunhão não ouvirá os sinais. Quais são os sinais? A voz do arcanjo anunciando que ele vem, o soar de trombetas no céu e o alarido de anjos, ou seja, o cântico de anjos. Quem não escutar esses 3 sinais não subirá ao encontro de Cristo. Portanto, somente perceberão esses sinais aqueles que estiverem em plena comunhão com Elohim, que é o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Portanto, não se desanime, não se abate, porque Noé, quando ele falava que estava fazendo um grande barco e as pessoas zombavam dele, caçoavam dele, ele permanecia naquela fé. Ele permanecia naquela fé e fez o que tinha que fazer. Seja assim também. Seja assim também. Quando alguém ironizar a tua fé, tirar sarro da sua fé, falar que você é um lunático, é um fanático, não tem problema. Permaneça na sua fé. Anuncie a salvação, mas se a pessoa não quiser, é problema dela. Ninguém morre sem uma chance de se converter a Cristo. Ninguém morre sem uma chance de se arrepender dos seus pecados e voltar ao Senhor. Se a pessoa não fizer isso, é problema dela. O seu problema é anunciar, o seu problema é falar, o seu problema é pregar. Agora, se ela vai aceitar ou não, é problema dela. Porque às vezes a gente fica sentindo aquele dever, aquela obrigação que a pessoa tem que, e isso é um dever nosso. Não. O convencimento não vem de nós, o convencimento vem do Espírito Santo. Seguindo, no período antediluviano, o Espírito Santo também agiu orientando. Então ele avisou Noé, ele teve com Noé, ou seja, passou as instruções para Noé, e ele orientou Noé. Gênesis capítulo 6, dos versículos 13 a 22, aparece o Espírito Santo orientando Noé. Novamente, a pessoa do Espírito Santo está presente de forma no hebraico, Elohim, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles orientaram Noé na construção da arca. Como fazer, como serrar, quais as medidas, e tudo foi perfeito, o barco foi perfeito. Ele flutuou durante 40 dias, 40 noites. Ele navegou ali sobre aquelas águas, conforme Deus quis, na direção que Deus soprou, na direção que Deus determinou. Portanto, a orientação que Noé recebeu foi perfeita. Até hoje se encabula em saber como Noé teve a capacidade de fazer aquela grande embarcação numa época em que não existia engenharia, numa época em que não existia cálculos, numa época que não existia medidas precisas. Ele recebeu do Elohim, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Terceira parte da nossa lição, no período pós-dilúvio, como agiu o Espírito Santo no Antigo Testamento, pós-dilúvio. Vamos ver aqui. Esse período vai desde o dilúvio até a descida do Espírito Santo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2. Tá? O Espírito continuou operando pós-dilúvio, orientando Noé e os seus descendentes e toda a geração que veio a partir de Noé. Vamos lá, o exemplo de José. Gênesis capítulo 41, 38 fala que José, no Egito, ele interpretava os sonhos de Faraó. E de onde via a inspiração de José para interpretar os sonhos? Vinha do Espírito Santo. Tem sonho que é delírio da mente. É a mente cansada, reproduzindo tudo aquilo que teve durante o dia, porém de uma forma confusa, né?
Mas tem sonho que é aviso de Deus. Tem sonho que é um alerta de Deus. Tem sonho que é sinal de Deus. E a interpretação do sonho vem do Espírito Santo. Somente em plena comunhão com o Espírito Santo é que poderemos entender os sinais. E Deus não deixa acontecer nada sem avisar. Deus não deixa acontecer nada sem comunicar. Portanto, devemos estar atentos aos sinais. O Espírito Santo, no pós-dilúvio, ele também inspirou Bezalel. Bezalel, ele foi um artesão. Ele recebeu de Deus, está em Êxodo capítulo 31, versículos 3 a 5, Gênesis 31, versículos 3 a 5, mostra que Bezalel, ele recebeu uma unção especial, um talento, uma habilidade, uma inteligência e um conhecimento para fazer artifício. Era ele que trabalhava com escultura de madeira, era ele que trabalhava com fundição do ouro, lapidava pedras preciosas, e foi ele usado para fazer os adereços do templo e também do tabernáculo. Né? Essa inspiração para a arte também vem de Deus. Pessoa que tem um talento artístico, que tem uma habilidade, uma inteligência especial, toca música, é cabeleireiro, é marceneiro, é escultor, que mais? É bom de pintura. Tudo isso vem de Deus, é uma inspiração do Espírito Santo. É um tipo de inspiração que vem para dar à pessoa habilidades para o sustento dela. Diferente dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles vêm para você ser útil para a igreja. Então, o que de graça recebe, de graça dai. Agora, as habilidades são dadas também pelo Espírito Santo, porém é para a sua subsistência, para o seu trabalho. Então, é manicure, cabeleireiro, pedreiro, carpinteiro, ferreiro, que mais? Qualquer profissão, né? Médico, enfermeiro, advogado, engenheiro, enfim, seja professor, seja qual for a profissão. Ela é inspirada, é uma habilidade que dada pelo Espírito Santo para ser útil para a sociedade, para a vida humana na Terra, porém é para a subsistência. Nesse caso, a pessoa pode cobrar para exercer, que dali ele vai tirar o sustento. Agora, dons espirituais, os dons espirituais você recebe de graça e dá de graça, que é o dom de cura, o dom da palavra, o dom de ensino, o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecias, enfim, todos os dons espirituais, eles são de graça, né? São de graça, você tem que prestar esse serviço de graça, né? Amém. O Diomedes Nobre está dizendo, né, que venhamos crer e praticá-lo, essa palavra maravilhosa. Amém. Isso é importante, né? Crer e praticar. Inclusive, na carta de Tiago, ele fala sobre isso, né? Que não sejamos apenas ouvidores da palavra, mas que sejamos também praticantes. E isso, meu irmão, também vem do Espírito Santo. Nós temos que orar pedindo inspiração do Espírito Santo para que nos tenhamos ânimo para ser útil ao reino de Deus. Né? Nós temos que orar pedindo inspiração, sabedoria e também disposição, senão o inimigo coloca desânimo, senão o inimigo coloca abatimento, senão o inimigo coloca timidez, ele coloca vários empecilhos. A sua contribuição é bem importante e bem pertinente para a nossa aula. Bom, pós-dilúvio, o Espírito Santo também agiu em Moisés e os 70 anciões. Números capítulo 11, do versículo 17 ao 25, mostra que o Espírito Santo tornou eles mansos e humildes. Tanto Moisés quanto os 70 anciões, eles eram mansos e humildes, para poder governar o povo, para poder instruir o povo, para poder conduzir o povo durante os 40 anos no deserto. Então isso é uma virtude, e essa virtude vem do Espírito Santo de Deus.
No período pós-dilúvio, o Espírito Santo também agiu como agiu com Sansão. No livro de Juízes, capítulo 14, versículo 6, mostra que Sansão ele tinha habilidades para coisas sobrenaturais, prodígios, né? Coisas fora da realidade humana, fora da capacidade humana, uma força fora da capacidade humana, uma sabedoria fora da capacidade humana, e isso vinha do Espírito Santo. Juízes, capítulo 14, conta aí a história de Sansão e o que ele recebeu, o poder que ele recebeu do Espírito Santo. E no período pós-diluviano, Deus agiu também através do Espírito Santo em Davi e Saul, né, ungindo eles como reis. Eles receberam a unção de rei do profeta Samuel, e também foi destituída essa unção de rei pelo profeta, né? Através de um profeta. Davi, quando falhou com Deus, quando pecou contra Deus, ele perdeu a unção de rei. Então é possível perder uma unção? Quando você ofende Elohim, né? Quando você ofende o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando você ofende os três, você acaba perdendo a unção, né? E aí você pode reconquistar a unção? Pode. Volte ao jejum, volte à oração, volte à consagração, que você volta a ser o que você era. Você volta a ter aquela unção, aquela disposição de servir e aquela intimidade com o Espírito Santo para receber as instruções. Caso contrário, não se levanta mais, né? Não se levanta mais. Foi o que aconteceu com Saul. Saul não se arrependeu e morreu, né? Se matou. Já Davi não. Davi, quando pecou contra Elohim, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Davi se arrependeu. Davi se curvou, rolou na cinza, rasgou suas vestes, pediu perdão. Ele se reconciliou com Deus. Foi diferente de Saul. Então, a história de Saul e a história de Davi nos mostra o quanto é importante o arrependimento, a humildade, o quanto é importante você ter um coração humilde e manso diante de Deus, né? Disposto. Qual foi a diferença de Saul para Davi? Saul era arrogante, era prepotente, adquiriu a altivez, ele se tornou um rei soberbo. Ele achava que ele era tudo. Já Davi não, Davi dependia de Deus para tudo. Tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus em oração, ele orava, ele esperava Deus dar o sinal. Quando ele foi perseguido ali, que ele se escondeu na caverna de Adulão, ele ficou lá até Deus mandar o profeta ir lá e falar: pode sair, Davi, pode sair que Deus está contigo. Ou seja, ele esperava um sinal de Deus, ele esperava Deus falar: é agora, pode ir, vai para a batalha que você vai vencer. E ele vencia. E Saul não, Saul confiava em si próprio. E por isso perdeu muitas batalhas e perdeu o próprio reinado e tirou a própria vida, né? Vamos lá. No período pós-diluviano, o Espírito Santo também agiu nos profetas. Tem aqui o exemplo de Sansão, que foi um juiz, e os juízes, eles agiam por inspiração do Espírito Santo. Qual era o papel dos juízes? Naquele tempo, o povo tinha o governo teocrático. O que é o governo teocrático? Não tinha... O povo de Deus não é governado por homens. Tá? Então hoje está aí esse negócio de igreja apoia o candidato tal, igreja apoia o candidato tal. Igreja não tem que apoiar candidato nenhum. Igreja tem que viver ao governo de Deus, como no tempo dos juízes, que eram governados por Deus. Não importa se o país se o governante é direita ou é esquerda, se é muçulmano, não importa se é islamista, o cristianismo tem que ser governado com Deus, por Deus. Os cristãos que estão lá nos países como Coreia do Norte, como
o norte da África, que é islâmico, lá o cristão não está preocupado se o governo é muçulmano, islâmico ou de esquerda ou de direita. Lá eles estão preocupados em salvar as almas. E aqui nas Américas, a igreja se impregnou de política e afundou espiritualmente, perdeu a direção, perdeu a unção do Espírito Santo. E aí você não vê milagres, você não vê a ação do Espírito Santo, você não vê sinais, você não vê maravilhas, você não vê proezas, em virtude que o Elohim, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está ofendido com isso. Portanto, o cristão ele vive no governo de Deus. E os profetas, eles serviam para falar em nome de Deus. E os juízes serviam para julgar e orientar o povo no governo teocrático, governo de Deus. Era Deus que instruía o povo, era Deus que governava o povo. E aí o que aconteceu? O povo sentiu vontade de ser como as outras nações. E pediram para Deus, não, Deus, nós não queremos ser governados por ti mais não. Queremos ser governados por homens, igual outras nações. E aí Deus permitiu que o seu povo fosse governado por reis. E aí deu no que deu, né? De Saul até os dias de hoje, a gente não vê governo perfeito. A gente não vê um governante que saia do mandato com honras e que tenha cumprido o seu papel, o seu dever. Não há. Portanto, o cristão, ele deve ser governado por Deus. Ele deve viver na direção de Deus, em comunhão com Elohim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, orando, clamando, pedindo direção. E não importa se ele trabalha numa grande empresa ou numa pequena empresa, ele vai ter o sustento dele. Ah, eu queria trabalhar numa grande empresa porque lá não atrasa salário. Mas se for um cristão, ele vai trabalhar numa pequena empresa e também não vai atrasar salário. Vai ter ali o sustento no dia a dia. Deus vai abençoar e o sustento vai ter. Então o cristão não precisa ter essa ânsia de viver materialmente como os outros, mas ele vive pela fé. Ele trabalha pela fé, ele tem o seu sustento pela fé e Deus vai abençoando. Se ele trabalha numa grande empresa, ele tem um sustento. Se ele trabalha numa pequena empresa, ele tem um sustento. Se o país é governado por direita, esquerda, islâmico, império, qualquer outro sistema de governo, ele vai sobreviver, porque é Deus que cuida, é Deus que guarda. Assim deve ser o cristão. O cristão, ele tem que voltar a ser governado por Deus. Ele tem que se voltar a Elohim. Ele tem que parar de confiar em homens, confiar em pessoas, de seguir cabeças humanas. Não importa para o cristão se a estrutura de saúde pública não está boa. No dia que ele precisar de um atendimento, Deus vai providenciar que esteja lá um médico dedicado, compromissado, para que possa atendê-lo, né? Para fazer o procedimento que precisa para ser feito. Ou então Deus cura puramente pela fé. Pela fé. Isso é viver no governo de Deus. Existe uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. E muitos pregadores confundem isso e faz com que as pessoas fiquem confusas também. Reino de Deus é a vida cristã na terra. Reino de Deus já chegou. A partir de Cristo, o reino de Deus foi estabelecido na terra. Da mesma forma que era no tempo dos juízes e no tempo dos profetas, é o tempo do reino de Deus. E nós, como cristãos, não podemos cometer os mesmos erros dos israelitas que chegaram para Deus e falaram assim: ah, Deus, eu não quero saber de profeta, não quero saber de juízes, eu quero ter um rei. Foi esse o erro dos israelitas. E aí viraram escravo, perderam batalhas. E por quê? Porque tiveram homens no seu controle. Então o cristão ele tem que viver no controle de Deus. Então ele tem que voltar a viver, a partir de Cristo, vive-se
puramente na direção do Elohim, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí Deus vai te abençoar numa nação governada por um imperador, por um esquerdo, por um direita, por um islâmico, por seja lá o que for. Deus vai te abençoar onde você estiver. Você vai trabalhar numa empresa e Deus vai fazer com que essa empresa te pague em dia, tenha o seu sustento em dia. Você vai necessitar de alguma coisa e Deus vai dar as condições. Isso é viver o reino de Deus, é viver pela fé. É você crer que Deus vai usar os recursos ao seu redor para te abençoar. É você saber que Deus vai usar os mecanismos que existem ali ao seu redor para te abençoar, independente de qualquer sistema, independente de qualquer coisa. Foi assim no tempo dos juízes, foi assim no tempo dos profetas, e o reino de Deus estabelecido por Jesus, o reino de Deus implantado por Jesus, é semelhante ao reino de Deus pelos juízes e pelos profetas no Antigo Testamento. Amém? Que você possa ter essa confiança, que a sua confiança não esteja em homens, que a sua confiança não esteja em pessoas, que a sua confiança não esteja em seres propensos ao erro, mas que a sua confiança esteja no Elohim, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Amém? Que essas palavras possam te ajudar, que essas palavras possam edificar a sua vida, que essas palavras possam te fortalecer, que essas palavras possam fazer você compreender mais do Espírito Santo. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado. Tenha você um bom domingo. Hoje, o último dia do mês de janeiro. E ainda não abriremos o templo enquanto não tiver segurança de saúde nessa pandemia. E não adianta também ficar dando ouvido a mentiras de governos, né, que estão mentindo muito. Falam que tem médicos e UTI, mas não tem. Fala que tem isso, tem aquilo e não tem. Chega uma caixinha desse tamanho de vacina, fala que é para todo mundo e não é. Enfim, confia no Elohim, confia no Elohim e viva no governo do Elohim, que vai ser bem melhor para você. Amém? Deus seja louvado. Oremos para encerrar. Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores. Pedimos a Ti, meu Deus, que Tu continue nos guardando, protegendo e livrando de todo mal. Conceda-nos, ó Deus, a graça, o poder e a glória. Instrua-nos, ó Deus, conforme a Sua vontade. Conduza-nos, ó Deus, com Teu braço forte e com a Sua destra fiel. E faça, meu Deus, com que Tu seja louvado e glorificado. Que essas palavras venham servir para edificar as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um bom domingo a todos e a paz do Senhor Jesus.